Se a álgebra já pareceu um bicho de sete cabeças para alguém, a notícia é boa. Talvez a culpa não seja de quem está aprendendo. Muitas vezes, o jeito que a álgebra é encenada acaba tornando tudo mais complexo do que deveria ser. Hoje, a gente vai explorar uma abordagem que promete mudar essa realidade, sabe? Transformar a maneira como a gente entende e ensina a matemática. Já parou para pensar nisso? Como é que uma frase, uma equação e um gráfico, que no fundo querem dizer a mesmíssima coisa, parecem vir de mundos totalmente diferentes? Essa é a grande questão que acaba confundindo muita gente. E a resposta para isso pode ser a chave para desvendar os mistérios da álgebra de uma vez por todas. Então, o grande desafio é justamente esse: perceber que a álgebra não tem uma língua só, mas várias. E para ter fluência em matemática, é preciso saber traduzir de uma para outra. Pensa só, a gente tem uma frase, uma equação e um gráfico. São três jeitos diferentes de falar a mesma coisa. A língua natural, a frase, nos dá o contexto. Os símbolos, a equação, nos dão aquela precisão matemática. E as representações visuais, como os gráficos, nos dão a intuição. O segredo é entender que tudo isso é, na verdade, uma tradução da mesma ideia. Tá? Mas e se existisse um jeito de construir pontes bem sólidas entre essas linguagens? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Uma abordagem de ensino que promete, literalmente, conectar os pontos e revolucionar o aprendizado da álgebra. É como aprender um idioma novo. No começo, a gente traduz palavra por palavra, né? Mas com o tempo, a gente começa a pensar direto naquele idioma. A equivalência de estímulos faz exatamente isso com a álgebra. Ela torna a tradução entre as linguagens tão fluida, tão automática, que vira quase um reflexo. E o processo é surpreendentemente simples, olha só. Primeiro, se ensina a ligação entre a frase e a equação. Depois, entre a equação e o gráfico. E aí, uma coisa incrível acontece. A conexão entre a frase e o gráfico simplesmente aparece, de forma espontânea. É como se a compreensão preenchesse essa lacuna sozinha. A teoria parece ótima, super promissora, mas será que funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada no que aconteceu quando essa abordagem foi testada com estudantes de verdade. O estudo foi feito com 9 estudantes do 8º ano, bem naquela fase em que a álgebra começa a virar um desafio. E o mais surpreendente? O processo todo, do ensino até a avaliação, foi feito em uma única sessão. Isso por si só já mostra a potência desse método. Para medir o impacto do método, a abordagem foi bem direta, um teste antes e um teste depois. A grande pergunta era qual seria a diferença de resultado entre esse antes e o depois. Os resultados, eles foram impressionantes, para dizer o mínimo. Vamos dar uma olhada no que os dados mostraram sobre o poder dessa nova forma de ensinar. Os números aqui falam por si. A média de acertos simplesmente saltou de 17,5% para mais de 60%. É um salto gigantesco no desempenho, que mostra o impacto profundo e imediato do método. Mas o mais importante nem foi só o aumento nas notas. 8 dos 9 estudantes conseguiram o que os pesquisadores chamam de formação de classes de equivalência. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não só aprenderam a resolver os problemas, mas aprenderam a pensar de forma algébrica. Porque, vamos combinar, aprender o que foi ensinado é uma coisa. Agora, a prova de fogo de um aprendizado de verdade é a capacidade de aplicar esse conhecimento em situações novas, inesperadas. É a diferença entre decorar uma fórmula e realmente entender o porquê dela. E a resposta foi um sonoro sim. 7 dos 9 estudantes conseguiram generalizar o que aprenderam. Eles resolveram problemas que nunca tinham visto antes. Isso é um sinal claríssimo de que eles não apenas memorizaram, eles realmente compreenderam os conceitos. O que esses resultados todos dizem pra gente sobre aprender? Eles sugerem uma mudança de foco, sabe? O objetivo não é só encontrar a resposta certa, mas construir as conexões certas entre as ideias. E essa ideia é o coração da coisa. O método não ensina a resolver um problema específico, mas sim a pensar de um jeito que permite resolver qualquer problema daquele tipo. É como diz o ditado, é o ensinar a pescar da matemática. A generalização é basicamente a diferença entre ter um mapa para um lugar e saber ler qualquer mapa. É ter a habilidade de navegar por territórios desconhecidos com confiança, em vez de só seguir um caminho que já foi traçado. Então fica a reflexão. E se a chave para destravar o potencial matemático de todo mundo não for mais memorização, mas sim mais conexão? Este estudo nos convida a repensar não só como a gente ensina álgebra, mas como a gente enxerga o próprio ato de aprender. É uma mudança de perspectiva que pode, de verdade, transformar a educação.